Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar aí algumas informações sobre ansiedade, né? Que eu estava lendo aí um artigo. Primeiro, eu, eu sou assinante, né, daqui do GV, que é um aplicativo do Flávio Augusto, né? Que ele é o dono do grupo Wiser, né? Onde tem aí as escolas de inglês. Então, e ele tem um aplicativo muito interessante onde algumas pessoas falam vários temas sobre empreendedorismo, relacionamento, e uma é esse cara aí, que é o Pedro de Abreu, que ele é um cara lá de Harvard, que ele fala aí de algumas coisas psicológicas. E aí, aproveitando que eu vi aí o vídeo dele, eu vou compartilhar algumas informações a partir do conhecimento que ele dispôs e também de um artigo que ele também tomou como base, que o artigo é esse aqui, Getting Excited, Rephrasing Pre-Performance Anxiety and Excitement. Ou seja, a gente está falando aqui um pouco de trocar ansiedade por empolgação, excitamento, né? E aí, com base nisso, eu fiz algumas observações, tá? Que eu vou colocar aqui. Então, primeiro, aí é a fonte do material, né? Baseado nisso, o Pedro, né? Ele fez aqui o artigo dele, eu também vou disponibilizar isso, né? O vídeo dele, e com base nisso, nas informações, eu fui mais a fundo e fui direto no artigo que foi colocado. Então, a ideia é a gente relacionar essa parte de ansiedade da forma técnica para o nosso mundo aí de trade, tá? Bem, o que é ansiedade, né? A ansiedade ela aparece sempre quando tem algum evento importante, algum acontecimento, alguma questão de performance, tá? Então alguma coisa que vai acontecer e você fica ali naquela ansiedade. Por exemplo, você pode ter alguma reunião com seu chefe que é importante e você tem que estar preparado para conversar com ele. Então pode ser aí uma situação. Outras situações que são até colocadas aqui no artigo, que são dificuldades que uma pessoa tem é de falar em público, cantar em público, e também foi feito um estudo de prova de matemática. Nesse artigo, é um artigo científico, onde ele coloca algumas hipóteses e ele vai avaliar se é interessante, quais são os resultados de você trocar ansiedade pela empolgação, pela excitação. Mas antes disso, vamos falar o seguinte, né? Normalmente, né, por crença popular, né, quando a pessoa está muito agitada, com ansiedade, a galera fala assim, pô, fica calma, se acalma. Mas não é uma coisa muito efetiva de fazer, né? Você só falar para uma pessoa se acalmar, não necessariamente ela vai se acalmar. Ela pode ser que fique até pior, mais irritada, e não é algo muito efetivo, tá? Bem, além disso, né, a ansiedade é uma emoção de alta intensidade. Tá? Então, quando você fala para uma pessoa se acalma, a calma é colocada no artigo que é uma emoção de baixa intensidade. Então, você tem aí um desbalanceamento, né? Tem um gap, né? Tem um intervalo muito grande para a pessoa sair da ansiedade e para chegar à calma. Né? A gente já falou sobre isso num vídeo específico sobre como é que você se acalma através da respiração, que é importantíssimo, mas o foco agora é a gente tentar trocar a ansiedade por a empolgação, tá? Bem, outras coisas importantes aqui que tem a ver com o nosso mundo, né, que é colocada nesse artigo. A ansiedade ela influencia negativamente mecanismos motivacionais, como aversão ao risco e a confiança em si. Então isso tem uma relação direta com o que a gente faz. Então a aversão ao risco, a gente fica com aquele medo de operar, de entrar naquela operação. A operação está chegando ali, a gente sabe que é o ponto certo, mas a gente não entra porque tem medo. E aí, com esse medo, a gente hesita, não entra e acaba perdendo a confiança em nós mesmos. E aí afeta diretamente a nossa tomada de decisão. E quando a gente está ansioso, começam aqueles pensamentos ruins. E eles vão reforçando aí toda essa questão de aversão ao risco e aí vai baixando a confiança em si mesmo. É como se a gente tivesse ali para entrar numa operação, a gente tem aquela hesitação, não entra
e o negócio vai a nosso favor se a gente entrasse. Então a gente reforça e fica, tá vendo? Eu deveria ter entrado e aí eu sou aí um trader ruim. Aí quando você entra no meio do caminho, a operação dá errado e aí você também reforça. Pô, não deveria ter feito isso, né? Essas questões todas são psicológicas e que a ansiedade traz, né? Então qual é a ideia desse artigo, né? É ele trazer uma ressignificação. O que é isso, né? É você pegar esse sentimento de ansiedade e trocar por um sentimento de empolgação, né? Ressignificar, ele é mais eficaz do que suprimir, né? O artigo também fala nisso. Ressignificar é muito melhor você trocar um sentimento por um outro do que você suprimir, deixar de lado, esquecer, porque isso não adianta. Esse teu sentimento vai ficar dentro de você, ele vai aparecer e vai estar no teu subconsciente. De uma forma ou de outra, ele vai te direcionar nas suas decisões sem mesmo você perceber. Então, por isso que é interessante você trocar esse sentimento que é ruim de ansiedade por uma coisa que vai te trazer um maior benefício, tá? Bem, aqui outra coisa, né? Quando a gente troca a ansiedade pela empolgação, a empolgação também é uma emoção de alta intensidade. Então, a ideia é você trocar uma coisa de alta intensidade por uma outra de alta intensidade também, tá? Bem, aqui eu já falei, são os estudos que foram feitos, né? Então, como todo artigo científico, eles colocam uma amostragem razoável de pessoas para fazer os testes, para fazer os experimentos. E aí, quais foram os resultados, né? Quando a pessoa ressignificou, ele teve aquela mudança de mentalidade, as pessoas tiveram uma melhor performance e se sentiram muito melhor. Eles pegaram um grupo de controle que ficaram naquela ansiedade normal, comum, e compararam com aquelas pessoas que trabalharam essa questão de trocar a ansiedade pela empolgação. Então, como é que eles fizeram isso, né? Como é que eles fizeram isso? No experimento que eles fizeram, eles falaram, ó, como é que você vai trabalhar a sua empolgação? A estratégia self-talk, ou seja, falar para si mesmo, eu estou empolgado. Fique empolgado, ao invés de você ficar naqueles pensamentos de remoendo alguma coisa, pô, vai dar certo, eu sou ruim, mas não. A situação eu estou empolgado, fique empolgado, vou ficar empolgado. Isso aqui é uma oportunidade. Então veja que não necessariamente você está falando do resultado que vai acontecer, mas sim do teu estado. É isso que você tem um controle, e não do que vai acontecer naquela operação, tá? Então esse é o mindset. E como é que você treina isso? Visualizando a sua performance. Isso aqui sou eu que estou falando, não está no artigo não. Essa visualização. Ou seja, você vai visualizar antes do pregão, tá? Antes do pregão, ou até mesmo pouco antes da operação, visualizar a operação, você fazendo o que tem que ser feito, focando na sua performance. A operação, o cenário da tua operação que você definiu do seu setup está aparecendo, está vindo, e aí você está visualizando, você entrando na operação sem hesitar e executando o teu setup de forma primorosa, de forma excelente. Então, a visualização vai te ajudar a também você entrar na empolgação, você se visualizar empolgado com aquela situação, né? Imagina você, né? Por exemplo, um jogo de futebol onde o teu time está na final e você comprou o ingresso para a final. Muito provavelmente você vai estar empolgado com aquela situação, né? Por mais que o outro time adversário seja forte também, você está ali empolgado com aquela situação de você entrar lá e ver teu time vencer. Esse é o mindset. A sua operação está vindo, aquela condição está se formando e você vai estar lá empolgado, né? Ansioso? Não. Empolgado, sim, com aquela situação de quando aparecer você executar e entrar com tudo. Esse é o sentido, né? E a visualização é importante e te dá aí um preparo maior, entendeu? Bem, e aí você começa a construir uma mentalidade de oportunidade ao invés de ameaça. Operar são oportunidades. Essa é a cabeça que a gente tem que ter, ao invés de ver aquilo como uma ameaça, tá? Bem,
Aqui eu correlacionei ansiedade, né? Tá muito ligado com incerteza e tá ao mesmo tempo ligado com ameaça. Já a empolgação é excitação, você tá vendo ali uma oportunidade que pode te dar algum ganho. Todas essas questões que eu estou falando aqui, elas servem para outros contextos, contexto da nossa vida. Mas eu estou trazendo toda essa questão aí de ansiedade, de empolgação para o nosso mundo de trade, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Então, estágios, né? Primeiro, usar a ansiedade ao nosso favor. Como? Como é que a gente pode usar a ansiedade ao nosso favor? Quando a gente está ansioso, ele pode ser um motivador, essa ansiedade, para a gente se preparar. Então, ao invés de a gente só ficar ansioso e não fazer nada, né, com alguma situação futura, seja no mercado, seja na vida, a gente se prepara, pode ser um motivador. Então, a gente usa essa ansiedade para ter uma preparação. No mercado, você ver, já se preparar previamente, antes do pregão, você vê quais são os pontos melhores, você vê aí como é que você vai operar, se tem notícia. Então, um conjunto de coisas que você já pode fazer para te deixar mais preparado para quando aparecer aquele cenário você executar e ficar empolgado com aquilo. Você está vendo uma operação chegando, né? Aquele cenário todo se formando e você está ali empolgado, esperando a hora correta de você operar de forma sem erro. Então, um segundo estágio é você fazer aqueles exercícios de respiração que são importantes. Para quê? Para que você tenha uma clareza mental. Se você acha que está ficando confuso, se você começa a tremer, sua mão começa a ficar suada, então são indícios, né, da tua fisiologia que alguma coisa está dando errado. E a respiração, meditação, ele vai te controlar isso. E aí você vai ter uma clareza maior para você pensar e visualizar nessa questão da empolgação, tá? Bem, aqui são dois exemplos aqui que eu já vi, né, que a gente vivencia, de pessoas que têm aquela empolgação. Fabrício, que é um trader aí que muitos conhecem, então ele vibra, um cara que está ali esperando e quando vem a operação ele vibra e quando dá um gain ele está lá vibrando, dando alguns áudios grandes, né, fortes. Então é uma pessoa que está ali, realmente a gente sente uma empolgação nele. E o Neto da Clear também. Então, para quem já acompanhou o Neto, você vê também que ele está ali, por exemplo, no dólar, uma operação do VWAP, do ajuste, ele tem aquela empolgação, você sente na voz dele toda essa empolgação. Então é esse o mindset. Então convido a você treinar essa questão de visualização, você está empolgado, você se preparar aí para o mercado de uma forma adequada, fazer os exercícios de respiração, conforme eu já gravei até um outro vídeo, e com isso você vai ter um controle maior e você vai cada vez mais sair de um estágio, né, de medo, de ansiedade, de incerteza, para um estágio de oportunidade, de empolgação e de ganho, tá? Então o foco, né? O foco vai continuar na sua performance e não no resultado. A ansiedade está muito ligada, não, eu quero um resultado, como é que vai ser aquilo? Várias incertezas, mas quando a gente foca na performance e aí você fica empolgado porque você já está preparado para aquele cenário, fica muito mais fácil. Então essa é a dica aí que eu tenho para vocês, tá bom? Se você gostou, assine aí, curta o vídeo, se inscreva no canal que é muito importante também, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.